Bom, gente, bom dia. Ah, É bom estar mais uma vez aqui com vocês. E hoje a gente vai falar a nossa lição sobre o livro de Ruth. Como eu comentei com vocês, né, antes de começar efetivamente, a nossa lição, nossa última revista acabou e enquanto a gente está esperando a revista nova chegar para começar, a gente vai falar sobre esse livro que é um livro que foi tá entre Gênesis e Segundo Reis, que foram os livros da nossa primeira revista, mas que a gente acabou não cobrindo efetivamente em nenhuma das lições. E como ele é um livro curtinho, tem só 4 capítulos, não muito compridos, a gente vai dar meio que um panorama geral do livro de Ruth hoje, e que, na verdade, sendo bem sincero, eu acredito que seja, se não for o meu livro favorito do Antigo Testamento, ele é um dos meus livros favoritos do Antigo Testamento. Eu gosto muito da história, dos ensinamentos que ela traz, de certa forma, do modelo de masculinidade e feminilidade que a gente enxerga nesse livro, de uma certa forma. Vocês vão entender mais um pouquinho do que eu estou falando para frente. E, sei lá, espero que ao final dessa aula vocês possam aprender a gostar desse livro também da mesma forma como eu gosto. Mas então, para dar um panorama geral, né, a título de introdução do que a gente está falando nesse livro, uh, a gente estudou o livro de Juízes e falou o que acontecia nessa época. Então, no livro de Juízes, a gente via uma recorrência, né, de uma certa forma, de uma frase em vários versículos desse livro. Falava assim: cada um fazia conforme queria naqueles tempos. Então as pessoas seguiam seu próprio coração, seguiam sua própria vontade, e aí a partir disso elas ficavam adorando ídolos. E esse período de juízes, né, foi depois que Josué ajudou os israelitas a conquistar a terra prometida. E aí então, antes que Samuel viesse e instituísse um rei, existiram esses juízes, que eram pessoas que Deus colocava para poder estar libertando o povo judeu da opressão, que, na verdade, essa opressão dos povos vizinhos vinha em consequência da desobediência deles a Deus, porque eles estavam se prostituindo espiritualmente, eles estavam adorando outros deuses, os deuses dos povos daquela região que Deus orientou para que eles não seguissem. E, bom, então é isso que acontecia naquela época, cada um fazia conforme queria. E o livro de Ruth vem para mostrar para a gente que ainda assim, nesse período, existiam pessoas que faziam a vontade de Deus. Existiam pessoas boas, pessoas honradas no povo de Israel. E se vocês forem abrir, e eu vou abrir aqui também, lá em Ruth, capítulo 1, eu vou achando aqui, gente, mas se vocês puderem abrindo também, capítulo 1, versículo 1, diz assim: nos dias em que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra. Então, eram dias em que os juízes governavam Israel. Na verdade, estava caminhando para o desfecho disso, talvez. Mas, então, a gente vê que esse é o começo da nossa história. E do que se trata a história do livro de Ruth? Para poder falar sobre isso, eu vou pedir para... quem que eu posso pedir? Eu vou pedir para Paulinha ler Ruth 1, do versículo 1 mesmo, até o versículo 6. Pode ser? Pode, peraí. É Ruth 1. De 1 a 6. Tá. Nos dias em que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra. Por isso um homem deixou seu lar em Belém de Judá e foi morar na terra de Moabe, levando consigo esposa e 2 filhos. O homem se chamava Elimeleque e a esposa Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Quando chegaram a Moabe, estabeleceram-se ali. Elimeleque morreu, e Noemi ficou com os 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas que se chamavam Ruth e Orfa.
Cerca de 10 anos depois, Malom e Quilion também morreram. Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Noemi soube em Moabe que o Senhor havia abençoado seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então Noemi e suas noras se prepararam para deixar Moabe. Muito bem. Muito obrigado, Paulinha. Para vocês entenderem melhor, né, o que estava acontecendo ali, esse é um mapa de Israel. Não necessariamente é um mapa de Israel no tempo dos juízes. Eu tentei procurar um mapa assim, mas eu não consegui encontrar uma qualidade muito boa. Mas isso daqui vai ser bem útil para a gente. Se vocês repararem, em azul aqui está o reino de Israel na época de Saul e Davi, e em volta tem os nomes de alguns povos que eram inimigos dos judeus. A galera de Israel que estava morando ali em Canaã. A gente tem os filisteus, que a gente conhece na história de Sansão, e também Golias, era um filisteu. A gente tem os moabitas, que a gente vai comentar um pouco hoje. Tem os amonitas, arameus, o Edom, que eram descendentes de Esaú, os amalequitas. Então, tipo assim... Opa, foi mal. A gente tem vários povos que eram inimigos dos povos dos judeus. E a gente vai ouvir falar bastante desses povos no livro de Juízes, que eles acabaram subjugando, né, o povo de Israel. Mas aí, em especial, a gente está falando dessa região aqui, perto do Mar Morto. Eles moravam em Belém, que era chamada de Belém Efrata, né, se a gente for conhecer outros textos também. E Efrata, na verdade, é o nome de um dos patriarcas, né, um dos filhos de Judá, se não me engano, que morava nessa região. E aí, então, quando eu falei Efrata, é o filho de Efrata, que era o nome de uma pessoa que morava em Belém. Então, eles saem de Belém, que é essa cidadezinha aqui, logo abaixo de Jerusalém, passam pelo rio Jordão e chegam a Moabe. E por que isso acontecia? Naquela época, pensa bem antigamente, né? Na verdade, a gente não precisa nem ir tão longe, sei lá, uns 50 anos atrás, as famílias aqui no Brasil dependiam muito da agricultura e da pecuária. Sei lá, você tinha um sítio, você plantava as coisas, tinha as vaquinhas, as galinhas para poder comer. E faz muito sentido que 2 ou 3 anos de seca, por exemplo, podiam acabar com toda a sua fazenda, assim, com todo o dinheiro, todas as reservas que você tinha. Então, o que aconteceu nessa época foi isso. Foi um período de seca e um período de grande fome, como a gente vê no versículo 1 falando. E eles saem de Belém e vão para Moab. E, bom, um diagrama que uma vez em que eu estava estudando esse livro, eu pensei, foi basicamente esse diagrama aqui que resume bem a história do livro de Ruth. Em tempos de fome e dificuldade, Elimelec, ele decidiu se afastar de Deus. Isso resultou em destruição para sua família. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando houve fome em Belém, Elimelec sai da terra que era a terra de Canaã, sai da terra designada por Deus para o povo hebreu e vai para uma terra que era um território inimigo, a terra dos Moabitas. E isso acabou resultando em destruição para sua família. De que forma? Ele morreu e também os seus filhos morreram. Tipo, sei lá, ninguém espera que alguém vá morrer assim, na família. É algo que deixa a gente bem entristecido. Então, foi um tempo difícil nesse sentido. E aí, então, depois que Noemi teve esse tempo de dificuldade, né? Esse tempo de estar passando por esse luto, de perder não só o esposo, mas também os filhos, ela decide se aproximar de Deus. Em que sentido? Voltar para sua terra, voltar para Belém, voltar para o meio do seu povo, o meio da terra que Deus tinha prometido para o seu povo, e isso resulta em bênção para sua família, como a gente vai ver a partir daqui. Mas por que é tão importante essa questão de... É tão importante, não, tão relevante, acho que é uma palavra melhor, essa questão dela voltar para Belém. Porque naquela época as viúvas eram pessoas muito desamparadas. Se a gente for reparar na Bíblia, ao longo dela inteira praticamente, os livros, as leis que Moisés dá, e também no Novo Testamento, Jesus fala,
e os apóstolos vão falar que a responsabilidade da igreja, por exemplo, e era a responsabilidade do povo hebreu naquela época, cuidar dos órfãos e das viúvas. E por que isso? Naquela época, aquela sociedade é uma sociedade patriarcal, e aí então a posse da terra estava vinculada ao homem, a posse de bens, na verdade, né? O dinheiro estava vinculado ao homem. Então, se uma mulher ficasse viúva do seu marido e não tivesse nenhum filho homem, ela basicamente teria perdido todos os seus bens, assim, né? Não poderia fazer muita coisa, não saberia como administrar uma terra, talvez, ou enfim. Isso tornava ela uma pessoa extremamente dependente e marginalizada mesmo, porque ela não tinha como conseguir o próprio sustento. Então, é por isso que existe a recomendação tão forte ao longo de toda a Bíblia de cuidar das viúvas. E da mesma forma também os órfãos. Os órfãos eram crianças que perdiam seus pais e, sei lá, como que a criança vai trabalhar, sabe? Ela não seria ético, não seria moral colocar uma criança para ser escrava, um menino de 8 anos que perdeu os pais, não teve culpa nenhuma por isso, vai ter que virar escravo pelo resto da vida só porque ele não tem como conseguir dinheiro nem comida. Então, a sociedade precisava cuidar dessas pessoas. E a gente vai ver isso, né, lá em Levítico 19, versículos 9 e 10. E eu vou pedir para Júlia ler esse texto para a gente. Pode ser? Qual? Levítico 19, versículos 9 e 10. Tá bom. Calma aí que eu tô abrindo. Levítico 19. 9 e 10. Quando também cegares a messe da tua terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua messe. Não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixa-os ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Beleza. Vou ler aqui numa outra versão, que talvez fique mais claro para a gente entender, mas ele fala assim: quando fizerem a colheita de sua terra, não colham as espigas dos cantos dos campos, nem apanhem aquilo que os ceifeiros deixarem cair. O mesmo se aplica à colheita da uva. Não cortem até o último cacho de cada videira, nem apanhem as uvas que caírem no chão. Deixem-nas para os pobres e estrangeiros que vivem entre vocês. Eu sou o Senhor, seu Deus. Então, os pobres aqui estavam englobando essa parte que eu comentei, né, das viúvas, dos órfãos, e também fala dos estrangeiros. E meio que, para a Ruth, na verdade, era até o caso dobrado, né? Tipo, ela era estrangeira, era moabita, e quando ela foi com Noemi morar ali em Belém, ela estava qualificada a isso. Mas eu estou me adiantando um pouco, vamos voltar um pouco na história. Porque o que acontece? A Paulinha leu no versículo 6, que quando Noemi ouve falar que em Belém havia comida, ela decide voltar para Belém. Só que aí ela fala para as suas noras, né? Tipo, vocês podem ficar aqui, porque eu já sou velha e não faz nenhum sentido eu tentar ter um filho homem para dar para você, para que ele venha nascer e depois de um tempo ele vai crescer para casar com vocês. Tipo, elas teriam que esperar muito tempo para isso acontecer, porque esse era um dos costumes na época, né, de que, bem, tipo, quando algum dos homens da família morresse, o homem mais novo casaria para poder suscitar a descendência do seu irmão mais velho. Mas o que acontece, tipo, elas estariam meio que, sei lá, desamparadas pro resto da vida. Então, Noemi chega e fala: olha, vocês, muito obrigado por vocês estarem do meu lado nesse tempo todo, depois que eu perdi meu marido. Provavelmente não, acho que é quase certo, né, que elas sempre estiveram juntas, assim, e aí depois de 10 anos, os seus filhos morrem também, e aí ela fala, então, olha, volta para a terra de vocês, eu tô voltando para Belém, vocês podem ficar aqui em Moab, pode, sei lá, se quiser procurar um novo marido e casar, sejam felizes. Mas eu não posso dar mais nada para vocês, me desculpe. E só que Ruth, ela se apega a Noemi. Ela decide ficar do lado dela. E esse é um texto, na verdade, que é muito bonito.
ele é muito falado até mesmo em casamentos, mas não necessariamente ele trata a respeito de casamento. Mas ele é o trecho em que Noemi, na verdade, em que Ruth, né, fala algo muito importante e muito bonito nesse livro, que é Ruth 1, 16 e 17. Eu vou ler aqui para vocês. Ruth respondeu: Não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, irei. Onde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo, e seu Deus, o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente, se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. Então, Ruth demonstrou ali ser uma pessoa muito amável nesse sentido e muito amiga. E na verdade, né, eu gosto pelo menos disso, de ver o significado dos nomes das pessoas. E o significado do nome de Ruth é basicamente esse: amiga ou amizade. Então, ela meio que fez jus ao seu nome de ser amiga e ela se dedicou. Ela falou que ela estaria próxima, ela estaria do lado de Noemi. Seria para ela uma pessoa fiel, assim, e na verdade até mesmo estava disposta a abandonar os deuses dos Moabitas para poder servir ao Deus de Israel, que era algo muito importante. E falando sobre nomes também, né? Então Noemi e Ruth decidem ir para Belém, elas vão juntas. E quando Noemi chega em Belém, ela na verdade ela pede para as pessoas chamarem ela por outro nome. Ela fala no versículo 20: Não me chamem de Noemi, chamem-me de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. E antes, Noemi, que significa agradável, né? Se tornou, ela decidiu ser chamada de Mara. Mara quer dizer amarga. Então, tipo, minha vida tá muito difícil. Eu perdi meu marido, perdi meus 2 filhos, tô sem perspectiva nenhuma de seguir em frente. Sou uma viúva, não tenho mais nem condição de me sustentar e provavelmente ela já era velha, então ela não teria muita força para poder trabalhar. E ela sentiu muito forte essa dor da perda do seu marido e dos seus filhos. Ela sentiu esse luto de uma maneira muito extrema, a ponto de até mesmo achar que fosse necessário ela ser chamada por outro nome. Então, a gente vê que o começo desse livro, ele é um pouco triste. Ele realmente fala em tempos de fome, ele fala de tempos de dificuldade, mas o importante foi a atitude de Noemi, de querer se aproximar de Deus, de querer buscar estar mais próximo da terra da aliança. E então a gente vai agora passar para o capítulo 2. Quer dizer, alguém tem algum comentário, alguma pergunta que queira fazer dessa parte, antes de passar para frente? Pode falar, Bela. Você está falando alguma coisa? Acho que o microfone está mutado. Talvez eu não esteja digitando. Não sei. Ah, ok. Sim, ela falou, temos que amar nossos amigos assim. E uma das primeiras lições, né, que a gente pode ver nesse livro, como eu falei que eu gosto bastante dele, é essa questão da fidelidade, que Ruth ela se mostrou uma amiga muito fiel. E a Bela tá muito certa em falar isso, né? Eu não comentei antes, mas muito obrigado por me lembrar que a gente tem que buscar ser fiel aos nossos amigos, à nossa família também, por que não? E estar disposto a seguir e caminhar junto, mesmo através das maiores dificuldades. Isso é algo muito importante para a gente aprender mesmo. Bom, então, a partir do capítulo 2 a gente vai ver novas personagens surgindo. José Boaz. E quem? Quem era Boaz? Capítulo 2, versículo 1. Na verdade, do 1 ao 3. Eu vou pedir para o Vinícius ler esse texto para a gente. Pode ser? Ruth 2, de 1 a 3. Você pode ler para a gente, Vinícius?
está respondendo. Vou pedir para a Luísa ler, então. Pode ser, Luísa. Vou abrir. Ruth 2, de 1 a 3. Enquanto... Noemi tinha um parente chamado Boaz, que era um homem rico e muito importante. Ele era da família de Elimeleque, o marido de Noemi. Um dia Ruth disse a Noemi: Deixe que eu vá até as plantações para catar as espigas que ficam caídas no chão. Talvez algum trabalhador me deixe ir atrás dele, catando as espigas que forem caindo. Vá, minha filha, respondeu Noemi. Então Ruth foi ao campo e andava atrás dos trabalhadores, catando as espigas que caíam. E por acaso, ela entrou numa plantação que era de Boaz, um parente de Elimeleque. Beleza. Então, aqui a gente é apresentado no começo do capítulo 2 a Boaz. Boaz era um parente de Elimeleque. E por que ele se torna importante nessa história? Se a gente for ler a Bíblia como um todo, a gente vai ver que, além de algumas leis falando sobre esse cuidado com as viúvas, né, como a gente leu lá em Levítico 19, existem outras leis relacionadas à posse de terras. Em Levítico 25, eu vou ler aqui para vocês, vai falar sobre o resgatador, que era alguém que poderia ajudar uma família que estava num período difícil. Então, vamos lá, vamos ler o versículo para poder esclarecer bem isso. Se alguém do seu povo empobrecer e for obrigado a vender parte das terras da família, um parente próximo deverá comprar a propriedade de volta para ele. E esse parente próximo era quem era chamado de resgatador. Então, por exemplo, no caso de Noemi, Elimeleque, que era o seu esposo, morreu, e os seus filhos também morreram e não podiam pegar a herança. Então, basicamente, a terra era de Elimeleque, mas ao mesmo tempo não era meio que de ninguém, assim. Porque não era comum que as mulheres recebessem herança. Então, quem fosse o resgatador poderia comprar a terra para si e ser a pessoa que iria, então, tipo, retornar aquela terra para o nome da família, né? Então, sei lá, por exemplo, se eu imaginar que se eu e meu irmão morrêssemos e o meu pai também morresse, o meu tio, por exemplo, poderia comprar a casa que é do meu pai para que a minha mãe não ficasse sem nada na vida, para que ela não simplesmente perdesse tudo. Então, era um papel muito importante para poder, tipo, não fazer com que pessoas simplesmente ficassem pobres do dia para a noite. Era algo muito importante. E, bom, por que falar sobre o resgatador é algo necessário de destaque nesse livro? Porque o resgatador, ou também algumas vezes a gente pode estar interpretando ele como redentor, alguém que vai pagar uma dívida, aponta para Jesus. Se a gente, ao longo dessa revista, né, a gente estava estudando como todo o Antigo Testamento aponta para a redenção, a gente vê um pouco de Jesus aqui. Por quê? Como a gente viu lá em Levítico 25, o resgatador precisava ser alguém da família para poder justificar o resgate, né? Para poder, tipo, manter a propriedade no nome da família. Vocês estão conseguindo entender, gente? Se não estiver ficando clara a explicação, podem perguntar, por favor. É importante que vocês entendam isso. E, além disso, além de ele ser uma pessoa da família, ele deveria ser um parente rico, para simplesmente poder pagar a dívida ou comprar a propriedade, enfim, o que fosse. Então, tinha que ser parente e tinha que ser rico. E por que isso aponta para Jesus? Qual que é a relação que isso tem com Jesus? Pense que nós somos pecadores. Pense não, né? Na verdade, de fato, nós somos pecadores. E nós temos uma dívida com Deus. Uma dívida que nós, pobres, não somos capazes de pagar. E Jesus, ele vem para ser o nosso resgatador, para ser o nosso redentor. Mas como que ele poderia fazer isso?
para ser o nosso resgatador e tirar o nosso pecado diante de Deus, ele tinha que ser alguém da família, para poder justificar esse resgate. E como que Jesus faz para poder ser alguém da família? Ele vem ao mundo como um ser humano. Ele se torna homem, ele se faz carne. Então, a natureza humana de Jesus faz dele um possível resgatador para nós. O fato dele ser humano como nós somos faz com que Deus aceite ele, o Jesus, como sendo o nosso resgatador. E além disso, Jesus precisava ser rico. E como a gente vê na Bíblia, para poder pagar essa dívida de pecado, alguém tinha que ser rico em santidade para poder pagar essa dívida. Então, sendo Jesus uma pessoa totalmente santa, que nunca pecou, ele era esse parente rico para poder pagar nossa dívida. Então, a gente vê que esse papel de resgatador aponta para Jesus tanto como sendo homem, tanto como sendo Deus. Era necessário que Jesus fosse homem para poder ser o nosso resgatador, mas ao mesmo tempo era necessário que ele fosse o próprio Deus, rico em santidade e não tendo pecado em nada, para poder pagar a nossa dívida. Então, sei lá, não sei se vocês já tinham parado para pensar nisso, se é algo novo para vocês, mas espero que isso seja uma coisa interessante para vocês também, assim como foi para mim. Tipo, conseguir enxergar esse papel em Jesus, sabe? Ver que necessariamente ele é 100% homem e 100% Deus, para ser o resgatador. E, sei lá, eu queria deixar um tempinho aqui para vocês comentarem alguma coisa se vocês quiserem disso, porque é algo que pode abrir seus horizontes para interpretar muitas coisas da Bíblia, assim. Alguém quer falar alguma coisa? Ninguém? Tudo bem. Vamos seguir, então, a história. A gente já conhece o novo personagem, que é Boaz, sabe que ele é um possível resgatador. E então vamos ver como que se desenrola essa história. A gente vai ler agora, vou pedir para a Bia ler o capítulo 2, os versículos 8 e 9, e também 11 e 12. 8, 9, 11, 12. Beleza. Quer dizer, na verdade, pode ler do 8 até o 12 direto. Tá. Então disse Boaz a Ruth: Ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém, aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem, irás após elas. Não dei ordem aos servos que te não toquem? Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se rosto em terra, lhe disse: Como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: Bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Então a gente vê que, ao longo dessa parte da história, Boaz se mostra um homem muito bondoso. Ele é introduzido, né, como a gente viu no comecinho do capítulo 2, como sendo um homem respeitado e um homem bom. Alguém que fazia as coisas boas segundo a vontade de Deus. E ele tem um cuidado por Ruth, ele se interessa, né, por ela, porque ela era uma jovem bonita, mas mais do que isso, simplesmente além dela ser uma jovem bonita, que fosse, ele valoriza muito mais nela o seu caráter e o carinho, o cuidado, essa amizade que ela tinha por Noemi. Isso que ele fala, tipo, sobre quando o Ruth pergunta, né, mas eu sou estrangeira, porque você está agindo tão bondosamente comigo? Ele responde: você abriu mão de estar na sua terra para poder vir cuidar da sua sogra. E, tipo, se ela tivesse ficado na terra dela, quando ele fala aqui, né, você deixou o seu pai e sua mãe e sua própria terra. Se ela simplesmente tivesse ficado lá, ela estaria, tipo, na casa dos pais dela. Ela teria o que comer, ela teria o que beber, os pais voltariam a cuidar dela, tipo, não foi culpa dela que o marido morresse. Então, ela poderia voltar para a casa dos pais e ela seria bem cuidada lá. Mas ela abriu mão de tudo isso para não deixar Noemi sozinha,
para não deixar, tipo, Noemi mais indefesa do que ela já estaria. E isso mostra o valor que ela tinha, o caráter que ela tinha. E se a gente passou, né, recentemente pelo Dia dos Namorados e pode falar alguma coisa nesse sentido, se você não está namorando agora, mas se você vai buscar futuramente algum namorado, que seja uma pessoa que tenha caráter, que seja uma pessoa cristã, uma pessoa que compartilhe a mesma fé que você tem e que você saiba que tem princípios, tem valores importantes, tem o respeito pelos seus pais, que tem o respeito pelas autoridades, que tem principalmente um respeito e um relacionamento próximo. Eu acho que isso é algo essencial, assim. Acho que a gente não vai estar exagerando se a gente repetir isso muitas vezes, mas mais simplesmente do que a aparência, a gente precisa valorizar o caráter e a integridade de alguma pessoa. A gente tem que analisar a fé dessa pessoa e o relacionamento dela com Deus. É isso que, se você tem procurado, ou se não tem procurado agora, talvez nem seja a hora de procurar, não vou falar sobre isso agora. Mas se você espera futuramente ter um relacionamento, ter um namoro com alguém, que essa pessoa tenha caráter. E não espere isso só do outro também, tenha você caráter. Busque se aproximar de Deus, busque entender quem Deus é e quem Ele espera que você seja. Para que a pessoa que estiver te procurando e vá te encontrar possa também encontrar tipo, alguém que vai caminhar nos caminhos de Deus. Isso é muito importante. E uma coisa interessante é que Boaz, no versículo 4, se a gente voltar um pouquinho, ele fala para os seus servos: o Senhor esteja com vocês, o Senhor os abençoe. Então, por que isso é importante? Porque Boaz estava valorizando Deus e não estava maltratando os seus servos. Se a gente se lembrar do contexto que eles estavam vivendo, era o contexto de juízes, cada um estava fazendo o que queria, adorava um Deus loucamente, maltratava todo mundo, descumpria a lei. Mas Boaz, através disso, ele se mostrava um homem justo, um homem íntegro e bondoso. E ele decide ajudar Ruth, de propósito. Nos versículos 15 e 16, quando Ruth está indo embora, depois desse primeiro dia, né, que ela vai trabalhar, vai catar as espigas de cevado no campo de Boaz, Boaz fala: permita que ela colha espigas entre os feixes, não a incomodem. Ele fala para os seus trabalhadores: tirem dos feixes algumas espigas de cevada e deixem-nas cair para que ela as recolha, não a atrapalhem. Então, tipo, ele tem o interesse de ajudar ela de propósito, para que ela, tipo, sei lá, ela estava fazendo bem para sua sogra sem precisar fazer isso, e ele, de alguma forma, ele queria retribuir. E isso é algo bonito, assim, também, de ver. Então, mostra, mais uma vez, né, o caráter dele e que ele queria, de alguma forma, ajudar ela por estar ajudando a parente dele, né? Se o Boaz era parente de Elimelec, Noemi também era sua parente. Então, a gente encerra aqui o capítulo 2 e agora a gente vai para o capítulo 3. Posso só comentar? Fazer um comentário? Pode, com certeza. Eu acho que é muito legal mesmo. E uma coisa que eu penso assim, né, que a gente aprende com Ruth é essa questão que você estava falando, né, que ela foi leal à sua sogra. Ela amava a sua sogra e ela não abandonou a sogra dela, né? Uhum. E é impressionante ver, assim, como que Deus estava cuidando da história dela. Sim, muito obrigado. Como que Deus se agradou desse comportamento de Ruth, sabe? De cuidar da família. Muitas vezes a gente não cuida nem da nossa própria família, quem dirá da família do nosso marido ou do nosso namorado, enfim. Essa é uma outra coisa para se pensar, que hoje o mundo tem colocado muito essa ideia de que sogra é ruim e de que a família do outro é ruim, a minha é boa, e fica essa briga. Mas Ruth, ela amava profundamente a sua sogra, e eu acho que a gente tem que aprender isso, sabe? Amar e valorizar a nossa família e a família do outro também, sabe? Enfim, não só de marido ou esposa, mas avós. E com as atitudes, ela demonstrava amor pela sogra dela. Então, assim, ela fez uma coisa extrema, que foi
não voltar para casa dela, não abandonar o conforto para seguir uma vida que ela não tinha certeza. Mas a gente pode ter atitudes pequenas no nosso dia que demonstram o nosso amor pela nossa família, por aqueles que estão ao nosso redor, né? E aí é isso. E aí Deus estava cuidando dela, como Ele também cuida da gente. Mas quais as atitudes que a gente está tendo para demonstrar amor por aqueles que estão com a gente, pela nossa família, enfim. Muito bom, muito obrigado, de verdade, Carol. É algo que, na verdade, eu acho que eu ia deixar para comentar mais para o final da aula, talvez, mas que é muito bom falar nesse momento, né? Ver e enxergar Deus nessa história. Enxergar que Deus estava abençoando Ruth, retribuindo ela pelo bem que ela estava fazendo. A gente ouve muito falar na Bíblia, né, desse princípio de que aquilo que a gente planta, a gente vai colher. A gente deve fazer para os outros o bem que a gente espera receber. Isso é algo que é muito real. E Deus estava atento a isso. Ele estava sondando, estava de olho nas atitudes de Ruth, estava vendo a bondade que ela estava fazendo e ele estava abençoando ela de alguma forma também. Por que não? Ele estava preparando Boaz, que era um homem bom, que era um homem justo, para que futuramente, né, vou dar spoiler, para que eles pudessem se casar e constituir uma nova família. Então, Deus, ele está sempre cuidando, em todas as situações. Mesmo que a gente passe por dificuldades, mesmo que até naquele momento ela estava vivendo como viúva e estrangeira naquela terra, Deus estava preparando uma outra pessoa. Enfim, preparando, na verdade, basicamente sustento, né? Em primeiro momento, estava dando o alimento necessário. E o cuidado, a proteção também. Aquilo que o Boaz fala de falar para os servos dele não fazerem nenhum mal nela, nem tocar nela, era algo que era muito forte. Se, de novo, a gente for lembrar da época de Juízes, as pessoas eram más, elas eram maldosas, faziam tudo quanto é tipo de maldade com quem estava ao redor. Então, simplesmente o fato de Ruth estar andando no meio de uma plantação grande, num lugar ermo, sozinha, catando espiga, era perigoso. Ela estava vulnerável ali. Se alguém quisesse vir e assaltar, matar, estuprar ela, o que fosse, era algo perigoso. Então Boaz também concede proteção nela nesse sentido. E, na verdade, não era nem Boaz, era Deus que estava fazendo isso. Era Deus que estava concedendo essa proteção a ela. E isso é essencial, isso é muito bonito, é interessante de ver. E aí, então, a gente passa para a próxima etapa desse livro, que fala do encontro de Ruth com Boaz na eira. E o que era uma eira? Isso aqui é uma imagem mais ou menos, não é a imagem que descreve melhor o que se passa no texto, mas é para vocês terem a noção. A eira era o lugar em que eles trabalhavam a colheita deles. Eles colhiam a cevada, o trigo, o que fosse, né? A plantação deles. E esse era um pátio de terra, de pedra, na verdade, né? Uma terra batida. E podia ser num lugar aberto ou fechado. Um lugar coberto, né? Fechado no sentido de ser coberto, com uma sombra e tudo mais, para eles suportarem o calor também, que eles viviam no deserto. E aí o que acontecia? Eles pegavam os feixes do cereal, batiam na pedra ou na terra batida para que as sementes se soltassem, e aí então uma outra pessoa pegava e ficava, tipo, podiam ter animais também pisoteando os grãos ali, ou elas socavam de alguma forma, e essa segunda pessoa, a mesma pessoa, pegava esses grãos e jogava para cima. Para quê? Para que o vento levasse a palha das sementes e só a semente, que é mais pesada, caísse no chão. Então, tipo, era um trabalho meio cansativo, assim. O som tá ficando um pouco estranho. Talvez a internet não esteja colaborando. Fica meio... E daí... Nossa, isso vai aparecer no vídeo. Mas fica mais alto, mas... Não sei. Mas tá dando pra entender, só não perfeitamente. Ok. Foi mal, gente. Bom. Então, resumindo. Era um lugar em que eles batiam os grãos que eles colhiam naquele campo de Boaz era cevada, e depois peneirava não, eles botavam numa peneira e jogavam para cima para que o vento levasse a palha e ficassem só os grãos. E aí, então, Noemi recomenda que Ruth se encontre com Boaz, para que ela, basicamente, pedisse ele em casamento de uma certa forma.
indicasse que ele seria o parente resgatador. Então, como a gente discutiu, o resgatador era a pessoa da família que poderia pagar a dívida. E naquele caso, a propriedade era de Noemi, estava no nome de Noemi, que era a esposa de Elimeleque, até aquele momento. E se Boaz resgatasse aquela propriedade, ele poderia, né, se casar com Ruth para que ele tivesse um descendente homem, e aí então, se esse filho homem poderia assim pegar a propriedade para ele, e aí a propriedade voltaria para o nome da família, né? Tipo, como herança da família, se a gente pode dizer assim, voltaria para esse neto de Noemi. E aí então Ruth se prepara e encontra com Boaz. E esse desenrolar das coisas que acontecem ali mostram que as duas pessoas eram pessoas honradas, as duas pessoas eram pessoas que estavam buscando fazer aquilo que era certo. Então, Ruth, ela se prepara, ela obedece os conselhos de Noemi, os conselhos da sua sogra, e ela vai até a Ira, tipo, fala que ela toma até banho, e pode ser um pouco engraçado isso, mas as pessoas não costumavam tomar banho antigamente. Até um comentário fala que é bem provável que Ruth, por não ter uma casa, né, por ser uma viúva, ela tinha tomado um banho só passando um pano úmido. Eram só pessoas mais ricas que tinham um reservatório de água, algo como uma banheira, para poder tomar um banho dentro de casa. E o fato de tomar um banho significava que aquilo era uma ocasião especial. Então, se você não toma banho durante a semana, tome pelo menos banho para poder ir para a igreja no domingo. Brincadeira, gente, tome banho todos os dias, por favor. Mas só para poder denotar que aquela era uma ocasião especial. E, bom, o que ela pede para Boaz fazer naquele momento é para que ele estendesse, no versículo 9 do capítulo 3, a gente vai ler. Sou sua serva Ruth, respondeu ela. Estenda as abas de sua capa sobre mim, pois o Senhor é o resgatador da minha família. E outras traduções vão falar, estendam suas asas sobre mim. E isso basicamente significava uma indicação de que ela estava falando, olha, você é resgatador, então case-se comigo. As asas, a aba da roupa dele estava significando ali de uma certa forma que ela estava buscando nele a proteção de um casamento, a proteção que um marido deve dar à esposa, que a gente ouviu também nos sermões durante o mês de maio, né, falando que o papel do homem é cuidar da esposa, assim como Cristo ama a igreja e se entregou, deu a sua própria vida por ela. Então, ela estava pedindo de Boaz essa proteção. Basicamente, foi uma mulher fazendo um pedido de casamento. É uma coisa rara de acontecer, mas acontece. E é muito bonito, num certo sentido, ver como essas pessoas, mais uma vez, eram pessoas íntegras, eram pessoas de caráter. E no versículo 11, a gente vai ver Ruth como sendo uma mulher virtuosa. Boaz vai falar assim, não se preocupe com nada, minha filha. Farei o que você me pediu, pois toda a cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. E esse versículo, se eu não me engano, é o primeiro versículo em que essa expressão aparece. Provérbios 31, né? É bem famoso porque ele fala ali, a mulher virtuosa, quem achará? Ele descreve a mulher virtuosa. Mas a primeira vez na Bíblia em que essa expressão aparece é Boaz falando de Ruth. Então ele fala bem dela. Ele fala, tipo, você é uma mulher que tem caráter, você é uma pessoa boa, uma pessoa que tem demonstrado amor. E isso é algo bom. E por outro lado, a gente vê também o exemplo de Boaz como sendo um homem íntegro, tipo, meio que alguém como Jesus seria. A partir do versículo 12, eu vou ler aqui também, no capítulo 3, ele fala assim: mas, embora eu seja de fato um dos resgatadores de sua família, há outro homem que é parente mais próximo que eu. Fique aqui essa noite, e pela manhã conversarei com ele. Se ele estiver disposto a resgatá-la, muito bem, que ele se case com você. Se não quiser, tão certo como vive o Senhor, eu mesmo a resgatarei. Ruth ficou deitada aos pés de Boaz até de manhã, mas levantou-se antes de raiar o dia.
pois Boaz tinha dito: ninguém deve saber que a mulher esteve na eira. Então, ele se preocupava com Ruth, mas ele se preocupava também em cumprir a lei. O resgatador deveria ser o parente mais próximo. E se ele fosse um cara mau caráter, digamos assim, ou se, sei lá, ele fosse alguém até bonzinho, mas não ligasse de burlar a lei uma vez ou outra, ele poderia simplesmente falar: eu sou resgatador de Ruth, e fingia que ele nem sabia que existia um parente mais próximo vivo. Mas então ele decide ser fiel, ele decide ser uma pessoa compromissada com a lei, num tempo em que ninguém era compromissado com a lei praticamente, e pouquíssimas pessoas valorizavam a Deus e a lei que ele tinha dado, e ele decide ir atrás dessa pessoa que era o primeiro, né, na fila dos resgatadores, digamos assim. Ele era o segundo. E além disso, ele se preocupa, né, com tanto com a reputação dele, claro, mas com a reputação de Ruth também. Não queria que ninguém visse ela ali junto com ele, para que isso não viesse a manchar a reputação dela, como ele falou, né, que todo mundo na cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Opa, alguém chegou aí, mas eu não consegui ver quem era. Mas... Lorenzo. Oi? Tá escrito Lorenzo. Lorenzo. Bom, e o que isso mostra pra gente, né? O que a gente vê nesses ciclos e nessas pessoas? De uma certa forma, a gente vê um ideal de relacionamento. Não um ideal de relacionamento, mas um padrão de caráter. Um padrão de como a gente deve buscar ser. Basicamente, estou repetindo o que eu já falei antes. Como eu disse, vale a pena repetir isso muitas vezes, porque é essencial. Tanto os homens quanto as mulheres precisam ser pessoas de caráter diante de Deus. Precisam ser pessoas virtuosas, precisam ser pessoas íntegras, pessoas que obedecem à vontade de Deus. E para obedecer, você precisa conhecer a Deus, você precisa ter intimidade com Ele. Então, mais uma vez, o que Deus valoriza é um casamento, um namoro, um relacionamento segundo a vontade dele, segundo o propósito dele, em santidade, em amor, em justiça. Então, a gente tem que buscar a cada dia, e se a gente for já no relacionamento, vivendo essa santidade, esse exemplo de caráter, e futuramente no casamento também. E se você não está no relacionamento agora, busque ser essa pessoa virtuosa, busque ser essa pessoa íntegra, busque ter atitudes agradáveis a Deus, respeitando os seus pais, respeitando as pessoas à sua volta, amando o próximo como você mesmo, toda aquelas coisas, aqueles princípios que a gente já conhece, mas que muitas vezes é difícil de colocar em prática. E principalmente na vida espiritual, ter a nossa vida devocional, ter o nosso relacionamento próximo e íntimo com Deus, valorizar isso como sendo algo importante, porque se a gente espera encontrar isso na outra pessoa com quem a gente pretende dividir a nossa vida, não é justo que a gente também não tenha essa mesma atitude. Não é justo com a outra pessoa, tipo, cobrar tanto dela uma integridade, um exemplo de vida, se nós mesmos não temos essa integridade e esse exemplo de vida. Alguém quer comentar alguma coisa? É verdade, muito legal isso que você comentou. Muito bom. Acho. Pode falar, Bela. Bela? Acho que ela tá digitando. Ah, tá. Igual da última vez. Pode falar no microfone mesmo se você quiser, viu? Se você achar melhor. Com vergonha? Desculpa, a gente tá ligado no microfone. Agora que eu vi. Acho que foi o Bico colocou. Até tomou banho, tava querendo ser pedido em casamento. Gente, Ela tomou até banho. Eu queria comentar uma coisa sobre isso também, que, assim, Boaz, o texto mostra, né, que Boaz era um homem de caráter e
e fiel a Deus, assim, né? E Ruth, quando fala, né, que ela tomou banho, se preparou e tal, e Boaz era um homem mais velho, né? Ela podia ter ficado com, assim, homens mais jovens, Uhum. mas ela escolheu Boaz justamente porque ele tinha caráter, ele era um homem segundo o coração de Deus. E tá aí, né, uma outra coisa também pra gente pensar, né? É que você já falou sobre isso, mas só reiterando, né? Uhum. E a gente precisa ter isso no nosso coração, encontrar pessoas que, assim, não só encontrar, igual você falou, né, mas a gente ser essa pessoa que ama Deus acima de todas as coisas e que aprende sobre Deus, que tem a nossa fé firmada. E aí, aquela coisa que a gente tava falando, né, sobre relacionamento, sobre ouvir o que a Bíblia tem a dizer, porque pra gente ter a nossa fé firmada numa coisa firme, sabe? Não Uhum. ficar assim, sendo levado por qualquer coisa que as pessoas falam, ou, né, por qualquer vento de doutrina, a Bíblia fala. A gente Uhum. precisa conhecer a nossa fé. E isso pra tudo, né? Sim, com certeza. Isso vai ajudar a gente a encontrar um namorado, namorada, enfim, a ter relacionamentos de amizade melhores e tudo mais. Uhum. A Bela comentou isso também. Sempre li sobre isso nas redes sociais. Não podemos querer uma pessoa próxima de Deus se nós não somos próximos de Deus. É a hipocrisia o nome disso, né? Você querer esperar do outro alguma coisa que você não está sendo. Sim. A gente tem que buscar ser pessoas que vivem aquilo que elas dizem praticar e aquilo que elas esperam do outro. É muito importante isso. Eu não ouço direito o Jonathan. Mas eu ia falar, isso é importante, assim, mas a gente tem que pensar sempre em. Deixa eu pegar o que tá na minha cabeça. O primeiro motivo pelo qual a gente quer estar próximo de Deus é por causa de Deus mesmo, né? Isso, perfeito. Então, antes de a gente pensar assim, porque isso às vezes é uma coisa que pode acontecer, não necessariamente conscientemente, mas a gente é pecador, está sujeito a isso. Eu falo por mim mesma, de a gente pensar assim, eu quero ser uma mulher virtuosa e tudo mais. E eu posso até não estar pensando isso conscientemente, mas inconscientemente eu tô assim querendo ser virtuosa porque eu quero que as pessoas olhem pra mim e pensem, nossa, Isso. ela é virtuosa, olha só, não sei o quê. Sim, é verdade. Pra ser notada, pra ser admirada de alguma forma, mas esse não é o nosso objetivo. A nossa glória pessoal, querer que alguém nos note. Primeiramente, a gente tem que buscar Deus porque a gente precisa estar nesse relacionamento com Deus, porque nesse relacionamento foi quebrado. E depois tem essas consequências, né? De que tanto em questão de relacionamento, assim, casamento, amizade e tudo mais, a gente pode estar compartilhando a vida com pessoas que também buscam a Deus dessa forma, e isso é muito bom. Não, sem dúvida nenhuma. Muito bem colocado. A gente não pode buscar se aproximar de Deus só por interesse, só por querer, eu vou buscar Deus para que alguém que busca Deus chegue para mim. Não, você tem que buscar Deus porque você tem que buscar Deus. Parece redundante, mas é o primordial. A gente buscar Deus por quem Ele é. Muito bom, Bia. Muito obrigado. E já então, caminhando para o desfecho, o último capítulo vai contar a história de como Boaz chega para aquele homem, que era o primeiro resgatador, e ele conversa com esse homem para poder ver se ele aceita ou não tá casando, né, com Ruth, para poder estar resgatando a propriedade de Elimelec. Então, Boaz ele vai cumprir a sua palavra de que ele ia procurar esse primeiro resgatador, e ele prefere esse resgatador, né, que não é falado o nome dele na Bíblia, mas ele prefere não fazer o resgate porque ele não achava que valeria a pena. Que ele comenta, já que eu vou ter que me casar com Ruth, e se eu tiver um filho homem com ela, eu não vou ter mais a posse da terra, a posse vai voltar para esse filho. Então, ele não achava aquilo algo interessante. E então, Boaz, ele vai e se casa com Ruth e resgata a terra. Então, esse é o desfecho da história desse livro, que é curtinho, mas,
Como eu disse, eu amo esse livro e se eu pego para ler, eu leio tipo, numa sentada, assim, começa e já termina de ler, porque é uma história muito bonita. Tipo, ela traz muitos ensinamentos, seja para vida de relacionamento, seja para amizade, seja sobre Jesus mesmo, né? Como eu apontei algumas coisas aqui, e como esse final da história aponta para Jesus. Primeiro, Deus sempre cumpre a sua vontade. Então, assim como a Carol comentou, ele estava cuidando de Ruth, ele estava honrando Ruth pelo que ela estava fazendo, e Deus cumpriu a sua vontade. Tipo, a morte de Elimeleque e dos seus parentes tinha algum propósito, tinha um motivo de acontecer. A gente nunca pode duvidar que a vontade de Deus é perfeita, que a vontade de Deus vai acontecer e é para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive as coisas ruins da nossa vida. E então Ruth e Boaz se casam e Noemi recobra a sua alegria, recebe a alegria de volta. Quando Ruth tem um filho com Boaz, ela volta a se alegrar e ela, tipo, não mais quer o nome de Mara. E até as pessoas da cidade chamam ela de Noemi novamente. Então, aquela que um dia disse que não seria mais capaz, ela se sentir feliz, porque a vida dela estava muito ruim e ela se sentia amarga por dentro, agora se alegrava novamente, porque Deus cumpriu a sua vontade e honrou a sua família. Honrou a fidelidade de Noemi, em primeiro lugar, de querer voltar para Belém, porque ela poderia ter querido ficar lá em Moab também, mas ele honra Noemi, a fidelidade dela e os ensinamentos que ela deu para Ruth e tudo mais. O fato de Ruth falar, de novo, né, voltando para o começo do livro, se Ruth falou que o Deus de Noemi seria o Deus dela, é porque Ruth vinha em Noemi o relacionamento, a fé que ela tinha em Deus. Então, Deus valoriza isso. E Ruth, como recompensa, né, ela entra na genealogia de Jesus. Ela era uma estrangeira, ela não era uma pessoa que nasceu no povo judeu, mas ainda assim ela aparece na genealogia de Jesus. Por quê? Ela se casa com Boaz, Boaz e ela tem um filho chamado Obed, Obed tem um filho chamado Jessé, e Jessé tem um filho chamado Davi, o mesmo Davi, que é o rei Davi, que a gente comentou em outras lições também, e que futuramente vai aparecer na genealogia de Jesus. Se a gente for abrir lá em Mateus, capítulo 1, versículo 5, eu estou abrindo aqui. Mateus, capítulo 1, versículo 5, diz assim: Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, e assim por diante. Então, Ruth, que era uma mulher estrangeira, foi colocada e aparece com o nome na genealogia de Jesus. Poucas outras mulheres aparecem na genealogia de Jesus em Mateus 1. E isso mostra tipo, o papel de importância, o tanto que ela foi honrada, o tanto que ela foi relevante na história, a ponto de ter um livro dedicado para poder contar a história dela. E isso é muito bonito. Ver como Deus recompensa, de uma certa forma, a memória daqueles que agem de forma correta, digamos assim. O Deus concede às pessoas que são fiéis um bom legado, uma boa história para ser contada em memória dessas pessoas. E como é bonito a gente ver testemunho, né? Tipo, a gente pegar umas histórias de vários missionários, pessoas que fizeram a obra de Deus. Como é bonito ler essas histórias e ver a fidelidade que eles têm a Deus, da mesma forma que Ruth também teve. Então, acredito que seja isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E, como eu disse no começo, espero que a partir de hoje vocês possam gostar, se não tanto quanto eu, pelo menos um pouquinho do livro de Ruth, ver como é uma história relevante e muito bonita na palavra de Deus. É isso, gente. Amém. Amém. Eu só falar algo breve assim, mas eu acho muito bonito também, Ruth. Eu acho que, não sei, há algum tempo atrás eu não tinha toda a perspectiva de como. Essa perspectiva, assim, no livro de Ruth, acho que eu não entendia muito bem, mas acho que tanto. Tem duas coisas bonitas em especial, assim, que é essa questão do relacionamento de Ruth com Boaz, que é
sabe, mostra uma questão assim de cuidado e de virtude, assim, de Uhum. de proteção, esse negócio de resgate e tudo mais. Acho que isso, assim, é mais romântico do que esses filmes românticos aí que Hollywood pinta. Sim. Mas principalmente porque também a gente pode, tendo todo esse negócio de panorama bíblico, ter a perspectiva de como essa história conta também para Jesus resgatando seu povo. Isso é sempre mais bonito de tudo. Uhum. Com certeza. Aponta para Jesus como sendo o nosso resgatador, e se a gente vê, né, tipo, o relacionamento de Jesus com a igreja, como é bonito ver essa história e ver exemplos de bons casais, digamos assim, né? Bons casamentos. Muitas vezes a gente olhando para a sociedade de hoje também, a gente vai ver em filmes, em pessoas que a gente conhece, vidas problemáticas. E eu não estou dizendo aqui que Boaz e Ruth eram perfeitos, nunca brigaram, nem nada disso. É bem provável, na verdade, que isso tivesse acontecido. Mas o mais importante é ver que essas pessoas estavam dispostas a seguir a vontade de Deus. E é isso que tem que guiar relacionamentos. Seja relacionamentos amorosos, né, de casamento e coisas assim, ou relacionamentos de amizade, relacionamentos dentro de casa. É sempre Deus, de negócios, enfim. É sempre Deus que tem que guiar a gente em tudo que a gente faz. A Bela falou que tem Isaac e Rebeca também. Eu ia comentar isso mesmo, o comentário dela. Só o problema é que eles tinham os filhos preferidos, né? Aí deu um probleminha. É por isso que um dos motivos pelos quais eu prefiro Boaz e Ruth também. Mas coisa pessoal, gente. Eu acho uma coisa assim, importante também a gente pensar que às vezes a gente fica buscando assim ideais românticos para nossa vida, assim, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque essa coisa assim de muito romântico, assim, dá a impressão assim que não tem problema, é tudo tão maravilhoso. E Uhum. quando você tá num relacionamento com uma pessoa e aí aquele ideal romântico não se cumpre, por exemplo, o dos filmes que a gente vê na Netflix, né? Para Todos os Garotos que Já Amei, enfim, vários outros filmes aí que vocês com certeza devem ter assistido. Esses filmes trazem umas ideias do romântico que é uma coisa assim, que na vida real, às vezes num namoro, até mesmo assim, numa paquera, isso não existe, sabe? Às vezes não é uma característica, sei lá, Factível assim, que vai sabe? acontecer. Tipo, talvez um menino não vai fazer exatamente igual o menino do filme fez, sabe? Porque talvez. Enfim, eu acho que é importante a gente pensar nisso, sabe? Que a vida real é a vida real. E a gente precisa trazer o princípio bíblico para nossa vida real e para o nosso Uhum. relacionamento racionalmente. Assim, vão Com ter certeza. problemas, vão ter dificuldades. Perfeito só Jesus, né? Não vai ser perfeito, mas É, aí entra naquilo que a Bia falou. O meu compromisso, primeiramente, é com o meu Deus. Então, assim, Uhum. eu sirvo a Deus e eu amo a Deus, e por causa disso, só por causa desse amor que eu sinto por Deus, é que eu posso demonstrar e sentir amor por outra pessoa, sabe? Uhum. E a Bíblia não nega isso, né? A Bíblia, ela mostra as falhas humanas o tempo inteiro, ela tá sempre apontando os erros, né? Então, ela não esconde, por exemplo, que Davi era um adúltero, apesar de ser um rei, e apesar de ser chamado amigo de Deus, né? Assim, não amigo de Deus foi o outro, né? Mas que a Bela falou, a Barraca do Beijo para os Garotos que Já Amei, assisti na casa da Sara. Então, esses filmes trazem uma ideia, assim, muito... Eu acho que, principalmente a menina, eu não sei como que é pros meninos, não sei se é eu acho que igual. principalmente para as meninas. Mas para Mas as meninas fica muito essa coisa, eu acho que fica muito forte, assim, essa coisa desse romântico que é uma coisa. Tipo assim, sabe? Se você for ver um menino de verdade, ele não vai agir desse jeito, porque menino é diferente. Menino é sonso, é burro. Menino é sonso, justamente. E é aí a gente verdade. fica assim, querendo tanto, sabe? A gente se espelha nesses meninos dos filmes, achando que vai ser igual. E não vai ser igual, porque menino é diferente, menino É é um ideal desafiado. muito alto. E aí você fala, poxa, mas eu queria tanto que fosse igual, mas não vai ser, sabe? É, essas coisas são muito relevantes. Eu tô vendo que tem um interesse
grande nesses assuntos, então assim, a gente em outros momentos pode falar mais especificamente disso, para desmistificar umas coisas aí já. Sim, eu acho importante, porque. Ah, não sei, porque eu acho que às vezes a gente deixa de falar um pouco sobre essas coisas, mas são importantes. Sim, com certeza. Que essa possa ser uma porta aberta, né, para a gente estar falando sobre isso no futuro também. E é algo que é muito importante. Como eu falei no começo da aula também, a gente tem que buscar entender quem a gente é, quem Deus é e quem Deus espera que a gente seja, quem a gente precisa ser em Deus. E buscar entender melhor na Bíblia, ou em outras literaturas bíblicas, né, que apontem para a Bíblia, qual que é o ideal de masculinidade e feminilidade cristã. Acho que essas são coisas muito, muito importantes que a gente pode discutir mais no futuro, com certeza. E que vale a pena, se vocês tiverem interesse mesmo, de começarem a pesquisar desde já. Buscar ler sobre, buscar coisas boas a respeito disso. É algo que é muito bom. Mas. Eu acho até que. Rapidinho, Jana. Pode falar. Eu acho até que se for um assunto que vocês querem, que vocês têm interesse, vocês podem sugerir lá no negócio que a gente pode estudar, se for do interesse de vocês. Porque eu percebo que, assim, isso tem gera muitas dúvidas, assim, e eu acredito também que tem muitos casamentos que acabam que, assim, dão errado ou tem problemas, não só casamentos, mas relacionamentos por conta de algumas coisas que a gente traz de romantizar demais tudo, sabe? Mas, enfim, fica aí a dica pra gente, se vocês quiserem, a gente pode falar sobre esses assuntos. Masculinidade e feminilidade bíblica. Porque é bem legal, né? Pode falar, Bia. Isso, gente. Não, eu só falar isso. Qualquer coisa a gente. Quer dizer, a Bia falou alguma coisa, agora eu tô confuso também. Não, eu só falei assim, idealismos, expectativa versus realidade, mas eu ia falar só, vocês sugerem, a gente estuda aí junto aí. Com certeza. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula. Alguém tem mais algum comentário, alguma coisa que queira falar? E a gente já pode encerrar. Tá ficando um pouquinho tarde, a gente passou um pouquinho do horário, mas espero que tenha sido bom mesmo assim. Bom, então eu vou pedir para Carol fazer essa oração para encerrar. Pode ser, Carol? Pode ser. Beleza. Senhor, muito obrigada, Deus, por mais esse dia. Obrigado porque nessa manhã a gente já pôde ouvir Tua palavra, aprender um pouco daquilo que é Tua vontade para nossa vida, Senhor. Muito obrigada pela Bíblia que o Senhor deixou como regra de fé e prática para nós. Obrigado porque ela é um manual de instruções para nossa vida. A gente pode aprender com ela a ficar mais próximo do Senhor. Obrigada, Senhor, pela história de Ruth, que nos ensina tantas coisas, Senhor, a respeito de quem é Jesus, do que ele fez por nós e de como nós devemos agir na nossa vida, Senhor. Pai, que o Senhor esteja nos ajudando, que a gente possa ter um caráter moldado segundo o teu coração, segundo o teu querer, que a gente seja justo no nosso pensar, no nosso agir, Pai, e que o Senhor nos ajude, Pai, a alimentar cada vez mais o nosso espírito para que a gente fique longe do pecado, mas busque andar sempre em conformidade com a tua vontade, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, que o Senhor proteja a nossa mente e nosso coração de informações mentirosas que a mídia ou que as pessoas têm colocado para nós. Mas que a gente sempre possa recorrer à tua palavra, que é verdadeira, e que a gente saiba diferenciar aquilo que é bom daquilo que é mal, Senhor. Nos ajuda nisso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.